Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, na Cimeira de Paris, Emmanuel Macron admitiu o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, mas não para já. Bruno, que leitura devemos fazer das palavras de Macron? Bem, eu penso que confirma, por um lado, uma certa vontade da França ganhar aqui mais protagonismo, mais liderança, aproveitando um pouco um contexto em que os Estados Unidos, por causa dos problemas de política interna que bloqueiam a ajuda à Ucrânia, acaba por ser forçado a ter aqui um pouco um papel de maior retraimento, portanto afirmar-se aqui também como um líder no contexto europeu, que é algo que a França procura sempre fazer. Aí eu diria que a França, a par destes gestos e destas cimeiras, tem de fazer mais em termos de fornecer ajuda, porque está muito longe de estar a ajudar ao nível que, por exemplo, estão as outras potências militares importantes na Europa, como a Grã-Bretanha ou mesmo como a Alemanha. Acho que também procura criar aqui uma certa ambiguidade estratégica, portanto, criar dúvidas em relação nomeadamente por parte da liderança russa, que no fundo está muito a tentar vender esta narrativa que estes problemas mostram que a vitória russa é inevitável, que a resistência ucraniana é no fundo inviável e não faz muito sentido. Portanto, acho que desse ponto de vista faz algum sentido também e é útil. Agora, também não é garantido realmente tenha aqui grandes efeitos práticos, e mesmo a esse nível, ao mesmo tempo que temos estas mensagens de Macron, por exemplo, temos a Alemanha a dizer que não vai fornecer sequer um míssil de mais longo alcance, o Taurus, porque não se quer envolver diretamente. Portanto, ora, a Alemanha é um país também chave neste contexto europeu. Portanto, temos realmente mensagens contraditórias no mesmo dia, embora seja importante dizer que estes dois países centrais na Europa e a maior parte dos países europeus, basicamente com a exceção da Hungria e agora um pouco também da Eslováquia, realmente, ainda que de formas diferentes, têm passado uma mensagem muito clara, e até mais clara neste momento que a dos Estados Unidos, no sentido de dizer que consideram que a derrota da Ucrânia seria catastrófica para a sua própria segurança, para a ordem regional europeia e para a ordem global até. No fundo seria uma espécie de consagrar do regresso do direito de conquista pelos impérios, como existia até 1945, e que estão muito determinados, de diferentes maneiras, mas que estão muito determinados a procurar evitar que isso aconteça. E, portanto, acho que essa mensagem é realmente acertada e é fundamental que, enfim, que passe. E agora, vamos lá ver mais uma vez, se, por exemplo, em termos da produção de equipamento militar, quer para uso próprio, quer para fornecer à Ucrânia, se consegue dar aqui realmente um impulso decisivo que até agora tem faltado para se aumentar essa capacidade para um nível que seja compatível com o contexto geoestratégico atual, que é de muito maior ameaça, de uma Rússia muito mais agressiva. Entretanto, o Parlamento húngaro ratificou a adesão da Suécia à NATO depois de ter deixado cair todos os obstáculos. Para o primeiro-ministro sueco foi um dia histórico. Isto é uma derrota para Putin. E Bruno, que moeda de troca terá pedido Viktor Orbán? Bem, esse aspecto da moeda de troca é interessante. Eu acho que, de facto, não foi dado nada de especial a Orbán, não é? Portanto, ele inclusive sofreu uma derrota na União Europeia no início do ano, quando tentou forçar um pouco as coisas em relação à ajuda à Ucrânia, e mesmo aí não houve propriamente grandes concessões. Eu acho no caso aqui da Suécia ainda menos, e sobretudo se compararmos com o caso da Turquia. Realmente a Turquia, que foi realmente aqui o grande obstáculo, e durante muito tempo a Hungria escondia-se atrás da Turquia, não é? Erdogan conseguiu algumas concessões da Suécia, no sentido de um combate mais eficaz do terrorismo, enfim, das ligações ou dos apoios ao terrorismo curdo na Suécia, não tanto como queria, porque a Suécia obviamente é um Estado de Direito e, portanto, não vai simplesmente perseguir curdos por serem curdos, mas houve aí alguma mudança. Sobretudo, conseguiu uma alteração também da posição norte-americana no sentido de permitir realmente o fornecimento de F-16, de caças avançados, que era algo que a Turquia queria há bastante tempo. Ora, nada disso aconteceu em relação à Hungria. O máximo que Orbán conseguiu foi uma visita a semana passada do primeiro-ministro sueco, no fundo para poder ter aqui uma oportunidade de dizer internamente que tinha mostrado à Suécia, enfim, que a Turquia tinha peso e tê-lo obrigado a ir lá, mas enfim, é uma coisa, digamos, puramente política interna. Acho que mais do que isso não houve. É realmente, como dizias, uma mudança histórica, ou seja, estamos a falar de um país, a Suécia, que é um país neutro
que não entra em qualquer guerra desde as guerras napoleónicas, desde 1814, portanto há mais de 200 anos. Foi um país, por exemplo, durante toda a Guerra Fria, realmente, embora sendo uma democracia pluralista, etc., nunca aderiu à NATO, nunca fez portanto, plenamente parte do bloco ocidental, e, portanto, como resultado da invasão da Ucrânia, houve uma mudança radical na opinião pública sueca, que historicamente se identificava e apoiava a manutenção dessa postura de neutralidade, e realmente houve uma mudança completa e houve essa opção por participar, no fundo, deste sistema de defesa coletiva, desta aliança, desta organização militar de defesa coletiva, beneficiado desta garantia de segurança mútua do artigo 5º, e a Suécia realmente é uma mais-valia bastante importante. É um país historicamente neutro, mas isso nunca foi o equivalente de pacifismo ou desarmamento. Sempre foi uma neutralidade armada. Portanto, a Suécia tem forças armadas bastante capazes, bastante competentes, bem equipadas, tem uma indústria militar própria bastante desenvolvida. Por exemplo, produz caças, aviões de combate dos mais avançados, os Gripen, artilharia, etc. Além do mais, em termos geoestratégicos, e basta olhar para o mapa, no fundo consolida o Báltico como um espaço basicamente controlado por países da NATO e também torna muito mais fácil, no fundo, criar aqui um bloco coeso, por exemplo, em termos de permitir a rápida passagem de reforços de apoio militar, de material, etc., para países NATO que estão na linha da frente, ou seja, que estão na fronteira com a Rússia, como a Finlândia, que obviamente faz fronteira com a Suécia, mas mesmo os países bálticos, que são dos mais vulneráveis. Obviamente isto não significa que não haja problemas, infelizmente, no Báltico. Eu diria que, por exemplo, o tipo de ataques que vimos na questão dos Nord Stream, que eu continuo a dizer que não sabemos exatamente quem foi, se foi a Rússia, se foi eventualmente elementos ligados à Ucrânia ou não, mas em todo caso esse tipo de ataques híbridos provavelmente é algo que a Rússia vai intensificar nessa zona, mas isso só reflete o facto de cada vez mais o Báltico ser um mar que é um mar praticamente fechado à Rússia, contrariando aquilo que é um objetivo estratégico da Rússia há vários séculos, não é? Que era, no fundo, o mais possível tornar esse mar Báltico um mar, digamos, aberto e o mais possível amigável aos interesses russos, porque é uma forma de escoamento de tudo o que são produtos da Rússia Europeia, não é? É um dos poucos mares quentes, a par do Mar Negro, aos quais a Rússia Europeia tem acesso. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.